Questão 4. Em uma narrativa, o tempo e o espaço, lugar, são elementos essenciais. Lembrando, né, gente? O tempo é o momento, é quando aquela história aconteceu, quando aqueles fatos estão acontecendo. E o lugar, né, o espaço, é onde estão acontecendo. Então, letra A. No texto lido, há indicação de tempo, ou seja, quando os fatos ocorrem, identifique e copie um trecho do texto que comprove sua resposta. Gente, eu vi que algumas pessoas não responderam essa questão. Eu suponho que foi preguiça, porque bastava reler o texto e procurar um pouquinho que vocês iriam encontrar a resposta. Porque há sim uma indicação de tempo. A resposta é sim. Esses fatos aconteceram, aliás, no dia 14 de junho. Aí você tinha que copiar um trecho para justificar a resposta, né? Quais trechos vocês poderiam colocar? Você poderia colocar: marcou-se a partida para 16 de junho, dali a 2 dias. Então, se 16 de junho era dali a 2 dias, então era dia 14. Ou, na noite do dia 14, jantamos na casa do Barão Trump. Ou, no dia seguinte, 15, terminamos os preparativos. Qualquer uma dessas opções que vocês escolherem, vocês têm que colocar entre aspas, não se esqueçam. Sempre que for copiar um trecho do texto, tem que copiar entre aspas. Então, é sim, eles aconteceram no dia 14 de junho. Aí você escolhe uma dessas opções para colocar como um trecho para justificar a resposta. Letra B. Em que espaço os fatos narrados nesse trecho acontecem? No mesmo lugar onde se encontravam os personagens no trecho da leitura 1 ou em outro lugar? Explique. Então, vamos lá. Acontece no mesmo lugar. No capítulo anterior, eles estavam em Hamburgo, na Alemanha. Depois chegaram a Copenhague, na Dinamarca. Agora, eles ainda estavam em Copenhague, saindo para a Islândia. Então, vamos repetir mais uma vez. Esses fatos acontecem no mesmo lugar. No capítulo anterior, eles estavam em Hamburgo, na Alemanha. Depois chegaram a Copenhague, na Dinamarca. Agora, eles ainda estavam em Copenhague, saindo para a Islândia. Esses locais, gente, são o espaço, né? Hamburgo, na Alemanha, Copenhague, na Dinamarca, são o espaço onde essa narrativa está se desenvolvendo. Questão 6. Axel cita alguns instrumentos que eles levaram na expedição. Letra A. Qual dos instrumentos a seguir não estava entre os que eles levaram? Contorno. Perdão aqui para os que eles levaram, contorno. Então, você tem 4 instrumentos: o manômetro, o barômetro, a bússola e a luneta. Um desses 4 não estava entre os instrumentos que eles levaram. Esse que não estava é o barômetro. Tem um momento na narrativa em que o Axel cita os instrumentos que eles vão levar. Ele fala sobre o barômetro, mas ele fala que o barômetro não seria o suficiente. Então, eles estavam levando o manômetro, certo? Eles não levaram esse, levaram esse. Então, esse não estava entre os instrumentos levados. Letra B. Além dos instrumentos acima, o que mais os personagens levaram na viagem? Aqui, gente, são muitas coisas. Eu peço que vocês coloquem todas. Eu sei que vocês vão dizer que não cabe nas linhas, porque a letra é grande e tal. Mas vocês têm caderno, então você pode copiar no caderno. Você vai lá no seu caderno e escreve lá. Página 25, letra B, questão 5 e copia. Então, eles levaram ferramentas. Que ferramentas são essas? São picaretas, escada de corda, arpões de ferro, machado, martelo, cunhas e espátulas de ferro, rolos de corda com nós. Essas são as ferramentas que eles levaram. Levaram também alimentos. Que alimentos eles levaram? Carne salgada e biscoitos. E levaram também uma farmácia portátil. O que é que tinha nessa farmácia portátil? Tesouras de lâminas cegas, talas para fratura, bandagens, compressas, esparadrapo, espátula para sangria, frasco com medicamentos. Então, gente, todos esses são os instrumentos que eles levaram, que se dividem em ferramentas, alimentos e a farmácia portátil. 6. De acordo com o texto, por onde os personagens entrariam para chegar ao centro da Terra? Eles entrariam
por um vulcão localizado na aldeia de Stapi, certo? Por um vulcão localizado na aldeia de Stapi. Agora vamos completar o quadro da definição do texto narrativo. Um texto narrativo, como um romance, apresenta alguns elementos. O narrador é quem conta a história. Os personagens praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. O tempo indica quando ocorrem os fatos e o espaço indica onde ocorrem os fatos. Isso é algo, gente, que vocês não podem esquecer nunca. O texto narrativo tem narrador, ele tem personagens, e os personagens podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Tem o tempo, que é quando aqueles fatos ocorreram, e tem o espaço, que é onde os fatos ocorreram. São características que vocês não podem esquecer, ok? Então, nós vamos encerrar nossa correção por aqui. Caso haja alguma dúvida, alguma questão, basta mandar mensagem que eu esclarecerei a dúvida, ok? Então, gente, tenham uma boa tarde, um bom fim de dia e até a nossa próxima aula.